Olá pessoal, sou Nathaine Moura, integrante do grupo PET Química, e esta é mais uma edição do Boletim da Química, no nosso programa Conhecendo a Química da UFVJM. Hoje teremos uma entrevista com o professor Rodrigo Verli sobre sua pesquisa em parceria científica UFVJM e Unistra. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Então, professor, fale um pouco para a gente mais sobre sua pesquisa. Então, primeiramente, boa tarde, né, todo mundo, boa tarde, Nathaene, boa tarde a todos. Esse projeto que a gente tem desenvolvido é sob minha coordenação em cooperação, uma cooperação bilateral que envolve a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e a Universidade de Estrasburgo, que é conhecida como Unistra, na França, na cidade de Estrasburgo. Então, esse é um projeto que já começou há alguns anos. Ele vem desde o meu doutorado. Na verdade, essa cooperação ela foi iniciada lá com a minha ex-orientadora de doutorado, e a partir de lá a gente conheceu esse grupo, teve o contato, eu tive a oportunidade de estar lá outras vezes, e recentemente a gente aprovou esse projeto que envolve o estudo de mecanismos de ação de antibióticos, que são baseados em peptídeos bioativos. Basicamente, em resumo, é isso que se trata o projeto. E, claro, por ser uma cooperação internacional, nós temos o intercâmbio de estudantes. Então, uma parte do projeto é desenvolvida aqui no Brasil, na UFVJM, a maior parte do projeto, mas a gente tem algumas análises, alguns estudos que são muito específicos, não realizados no Brasil, e que são feitos apenas lá, e por isso que a gente tem essa colaboração, para que a gente consiga avançar nos estudos e promover a internacionalização para os estudantes, porque os maiores beneficiados desses projetos passam a ser os estudantes, que podem ter essa experiência internacional. Então, a gente envolve estudantes nesse intercâmbio, que passam um período por lá, e eles sendo responsáveis por seus estudos, seus projetos, desenvolvendo uma parte importante das suas habilidades acadêmicas fora do país. Ok, agora eu tenho umas perguntas. O que motivou a criação desse projeto de cooperação científica entre a UFVJM e a Unistra? Tá. Então, como eu disse, comecei a citar na resposta anterior, esse foi um projeto que fez parte do. Ele foi iniciado, não fez parte, ele foi iniciado há mais de 15 anos atrás, há quase 20 anos atrás, com a minha ex-orientadora do mestrado e doutorado, a professora Dorila Piló Veloso, da UFMG. Ela estabeleceu esse contato inicial com o professor lá da Unistra, o professor Burkhard Beschinger, especialista na parte de ressonância magnética nuclear em fase sólida, e a professora Dorila, especialista em ressonância magnética nuclear, só que em solução. Então, eu fiz parte desse projeto lá no início, tive a oportunidade de conhecer o professor Burkhard, seu laboratório, entender como funcionavam as técnicas que ele utilizava já naquela época para estado sólido, e isso me deu uma formação diferenciada e esse contato, que é o mais importante. Bom, aí chegando aqui, após 10 anos na UFVJM, um dos estudantes, um ex-estudante, inclusive, do curso de licenciatura em Química da UFVJM, o Kelton Rodrigues de Souza, ele decidiu fazer mestrado comigo na oportunidade. Não me recordo exatamente o ano, mas isso foi antes da pandemia, e nesse momento a gente iniciou um projeto voltados para peptídeos, e que envolvia ressonância magnética em solução. E o desejo desse estudante em ter uma experiência internacional foi o que motivou. Então, a partir dele, que ele buscou as informações, ele percebeu que havia um edital aberto para poder concorrer à bolsa. Então, nós iniciamos, a gente submeteu esse projeto na época,
para uma chamada cotutela, né, onde o estudante da pós-graduação ele faz metade do período no Brasil, metade fora, sob supervisão de 2 orientadores, um no Brasil e um no exterior, e ele consegue retirar o diploma, obter o diploma, a dupla diplomação, ou seja, ele é doutor por 2 instituições diferentes. Então, naquela oportunidade, começou aí. Então, a gente submeteu o projeto, e como eu já tinha esse contato internacional, essa colaboração, né, que estava um pouco parado, um pouco guardado de lado, mas ele conseguiu dar essa motivação inicial. Eu retomei esse contato, o professor se mostrou totalmente disposto a receber o estudante, nós aprovamos o projeto e assim começou e perdura até hoje. Então, a gente começou isso, mas eu posso colocar que aproximadamente 2020, e até hoje a gente já renovou outras etapas do projeto e também continuidade aí por mais alguns anos, pelo menos. Legal. Quais são os principais objetivos do projeto em relação ao desenvolvimento de novos antibióticos? Legal. Então, veja só, o objetivo principal é porque qual que é a questão que a gente está trabalhando, né? Em cima de que problema? Das drogas, das bactérias super resistentes. Né? Então, o que a gente tem de informação da Organização Mundial da Saúde atualmente? Que nós estamos aí no início, né, da década de 2020, que até 2050, as mortes causadas por bactérias super resistentes, elas vão ultrapassar as mortes causadas por câncer, por exemplo. Então, a gente tem uma gravidade à frente para lidar. Ela já é atual, essa ameaça já é atual, e a gente tem que buscar novas alternativas, então, para combater essas bactérias, chamada de, né, essas superbactérias. Bom, qual que é o problema? Essas superbactérias adquiriram resistência aos antibióticos clássicos, esses que a gente, né, que os médicos prescrevem com mais recorrência para combater, né, infecções bacterianas comuns. E, no entanto, essas infecções mais graves, a gente acaba tendo um número escasso de antibióticos para combatê-las. Às vezes são algumas de uso exclusivos de clínicas e hospitais, e mesmo assim a gente vê os casos de morte causados por infecções só aumentando. Onde que entra, então, o nosso projeto? Justamente para combater essas superbactérias, porque peptídeos são moléculas naturais, encontradas em várias espécies diferentes. Nós, mais especificamente, trabalhamos com secreções de sapo, peptídeos naturais obtidos de secreção de sapo e de venenos de escorpião e cobra. A gente isola essas moléculas, a gente sintetiza elas no laboratório e faz testes biológicos. E elas têm mostrado um imenso potencial antibacteriano, antifúngico e até antitumoral contra o câncer. E o mais interessante é que essas moléculas, por atuarem em um mecanismo de ação completamente diferente desses fármacos, dos derivados de penicilina, por exemplo, por atuarem em mecanismos completamente diferentes, elas têm o potencial de não desenvolver resistência bacteriana, tornando-se, então, biotecnologicamente, moléculas super interessantes e um alvo de estudo que ainda tem muito a ser descoberto. Ok. Por que os peptídeos derivados de animais como peixes e aranhas foram escolhidos como foco do estudo? Ok, exatamente. A gente trabalha com vários tipos, né, mas esse último projeto aprovado, em colaboração com o NISTRA, ele envolve, de fato, peptídeos de aranha e de peixe. Uma delas é uma espécie que é chamada Lycosa erythrognata. No Brasil, a gente chama de aranha-lobo. Uma aranha muito comum, muito venenosa, e a gente tem estudado o veneno dessa aranha há mais de 15 anos. E uma das moléculas que é a substância em maior concentração no veneno é um peptídeo. A gente chamou ele de LYETX1. Esse peptídeo ele tem um potencial muito grande. E nós partimos, então, para um desenvolvimento
de novas moléculas baseadas nesse peptídeo. Então, a gente isolou da aranha, sintetizou no laboratório, fizemos estudos e agora estamos na fase de modificações estruturais. Então, modificações no sentido de aumentar o potencial biológico dessas moléculas, principalmente no que diz respeito à seletividade. A gente quer que a molécula seja cada vez mais ativa contra bactérias, contra fungos, contra outros micro-organismos, mas seja pouco tóxica para as células humanas, para as células eucariotas de uma forma geral. Então, esse é o objetivo. E aí, baseado nessa molécula, nós encontramos outras isoladas de peixe, chamada piscidinas, e que tem uma característica estrutural, né, na sua sequência, na sua composição química, tem aminoácidos numa sequência específica, muito similar a outras moléculas já estudadas pelo grupo, incluindo outras moléculas isoladas de outras espécies completamente diferentes, como anuros, sapos. E isso nos despertou curiosidade por ter essa homologia e porque a gente já conhece as moléculas que nós trabalhamos há algum tempo, de utilizá-las como uma base para desenvolvimento de novos derivados. Então, o nosso objetivo maior nesse trabalho é pegar essas moléculas dessa espécie de aranha, de uma espécie específica de peixe, pegar uma molécula de cada um e, a partir dessas moléculas, produzirem moléculas que são menores, ou seja, mais fáceis de serem sintetizadas, tornando o processo de obtenção em grande escala mais fácil e, ao mesmo tempo, mais potentes, né? Moléculas que têm um potencial biológico muito mais eficazes e que tornem real a possibilidade, no futuro próximo, de estarem sendo empregados como agentes para tratamento terapêutico contra bactérias superresistentes. Em resumo, é isso. Sim. Qual é o diferencial desses peptídeos em comparação com os antibióticos convencionais? Então, exato, é o que eu comecei a comentar. Você tem os antibióticos convencionais, de uma forma bem geral, que eu vou falar. Sua grande maioria trabalha em alvos específicos da célula. Então, essas moléculas, normalmente, na sua grande maioria, têm capacidade, elas atuam dentro da célula em alguns processos fisiológicos específicos da célula. E aí elas perturbam esse crescimento celular, causando a morte. Né? E assim, em geral, né, de forma bem resumida, que trabalham a grande maioria dos antibióticos convencionais. Como elas trabalham em alvos específicos, isso torna-se mais fácil para a bactéria de desenvolver a resistência a esses antibióticos. Então, qualquer modificação mínima na célula bacteriana ou do fungo, ela pode ter, essa mínima modificação pode ser um potencial mecanismo de resistência dessa célula contra esse fármaco. Por outro lado, os peptídeos, né, em geral, de forma geral também, eles têm um mecanismo totalmente diferente. Eles tendem a interagir na membrana fosfolipídica de células, de fungos, e a partir dali causar algum dano nessas membranas, tornando-se então moléculas que atuam em alvos inespecíficos, ou seja, atuam na membrana como um todo. Então, esse tipo de resistência, né, da bactéria, ela desenvolver uma resistência a uma molécula que é capaz de destruir a sua membrana, é um processo muito mais difícil para a bactéria. Ela conseguir resistir a esse modo de interação e desenvolver uma resistência futura a esse tipo de antibiótico. Então, por isso que, devido a essa grande distinção no modo de ação nas bactérias e fungos, isso é que torna, né, os peptídeos bioativos alvos cada vez mais interessantes para estudos, para usos mesmo terapêuticos, né? Sim. Agora, sobre a cooperação entre a instituição brasileira e a francesa, quais os desafios e quais os benefícios têm sido observados? Olha,
Benefícios são inúmeros, né? Porque a oportunidade da gente ter investigações que são mais aprofundadas, ela se torna muito mais fácil quando você tem cooperações desse nível, né? Veja bem, a gente está falando da Universidade de Estrasburgo, uma universidade que possui 3 prêmios nobres em química, né? Só em química, tem medicina e tem outras áreas. Então, nós estamos falando de uma das instituições mais consolidadas da Europa. Então, a gente está tendo acesso a uma colaboração, né, que tem técnicas muito avançadas na área de biofísica, que nos permitem avançar muito nos nossos estudos, coisa que se a gente tivesse partindo do zero aqui no Brasil, talvez seria muito mais complicado, a gente estaria em outro aspecto da pesquisa, né? Claro que a gente tem muita coisa avançada aqui também, né? Não é tudo se deve também só à cooperação internacional, a gente tem uns trabalhos muito bons, excelente aqui, que os interessam também, interessam o lado de lá. Diga-se de passagem, a cooperação é bilateral, ela é feita pelos dois lados. Então, mas o maior benefício que eu vejo é o crescimento cultural da equipe também, porque você tem os nossos alunos indo para fora, adquirindo novos conhecimentos, não somente científicos, mas também conhecimentos para a vida, de cultura, de formação humana, que é fundamental. Nós recebemos já tanto pesquisadores quanto estudantes franceses e de outras nacionalidades por meio desse projeto, inclusive recentemente nos laboratórios aqui da UFVJM. Então, essa troca, claro, ela tem como foco principal a formação acadêmica, científica, desenvolvimento científico, mas ela deixa de incluir a formação humana, né? A gente está falando de pessoas, de estudantes de todas as áreas. Então, os benefícios são inúmeros, desde a parte acadêmica até a parte humana. Os desafios, eles vêm muito associados a questões que, às vezes, envolvem a gestão de projeto, mas não em termos científicos, mas em termos financeiros, né? O suporte dado a um projeto desse, ele é mínimo. Se você recebe o recurso, você tem o apoio da CAPES, né? Isso é super importante ser falado, o projeto é da CAPES e COFECUB, CAPES, o órgão brasileiro, COFECUB francês, ambos responsáveis por esse financiamento, mas quem faz essa gestão somos nós, pesquisadores, né? A gente tem que estar o tempo todo envolvido, desde a prestação de contas financeiras, quanto a prestação de conta científica. Há uma cobrança muito grande, né, para que as coisas funcionem corretamente, uma burocracia também muito grande. Então, esses são os desafios que a gente tem que buscar enfrentar. Mas isso é inerente à pesquisa, a gente já sabe que a gente, quando entra nesses tipos de projetos, a gente sabe que a gente vai lidar com esses desafios. Tem toda a questão também do desafio da gente conseguir manter, né, quando o estudante está fora, manter esse contato contínuo. A gente fala aí de 5 até 6 horas de fuso horário, então a gente tem que fazer o esforço de estabelecer esse contato contínuo, das reuniões. Tem o desafio da gente mesmo, enquanto pesquisador, que temos que nos deslocar para ir, né? Eu, enquanto coordenador, tenho a obrigação de estar presente lá na universidade francesa. Os franceses, o coordenador de lá também tem que estar aqui, isso já foi feito, isso ainda vai continuar sendo feito para os próximos anos. Mas não chegam a ser desafios que são tão intransponíveis. São desafios naturais e que a gente já está esperando por eles, né? E os desafios da pesquisa, né? Óbvio, os desafios de pesquisa. A gente está avançando no processo e a gente tem que desafiar a pesquisa no sentido de encontrar nossos dados, né? De fazer que aquelas moléculas funcionem, fazer com que a gente chegue ao antibiótico, acima de tudo, ter um projeto, né? O objetivo é alcançar uma molécula-alvo que seja um potencial futuro agente terapêutico contra bactérias. Mas o desafio até muito prazeroso nesse sentido. Entendi. Muito interessante seu projeto, professor. E é isso.
O senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu agradeço o convite para a gente falar, acho que isso é muito importante, principalmente falando para a UFVJM, que é uma universidade nova e que ainda está escalando, né, esses caminhos. Obviamente que já temos vários outros projetos institucionais de internacionalização, esse é mais um, e fica o convite, né, para aqueles que quiserem, que gostam da química, que gostam da síntese química, de trabalhar com novas moléculas. O laboratório fica aberto, a gente está sempre ali na pós-graduação da química, recebendo alunos, envolvendo-os com os projetos, e que fique aí como exemplo, né, para todos que estão, inclusive, fazendo curso da química, da licenciatura em química, ou áreas afins, ou em outras instituições também, que esses projetos, eles não dependem só do professor. O aluno está ali e ele tem que também mostrar o seu interesse. O nosso projeto, ele é retomado graças a um estudante, um ex, um formando, um ex, né, um ex-aluno do curso da Química, da licenciatura em Química, que, através do seu desejo, motivou todos em torno de um projeto e que hoje já avança muito mais, né? E, então é isso. Fica aí meu agradecimento e o convite para quem quiser conhecer mais, tá bom, Natália? Tá bom, muito obrigada, professor. A gente do PET agradece sua participação. E é isso. Perfeito.